Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai continuar lendo o Evangelho de Marcos. Vamos ler hoje o capítulo 2. É bom a gente lembrar que no capítulo 1 foi narrado o batismo de Jesus no Rio Jordão por parte de João Batista. Depois ele subiu para a região da Galileia e entrou em Cafarnaum, versículo 21, ensinou na sinagoga. Depois fez muitas curas, a fama dele se expandiu pela Galileia. E aí ele diz aqui no versículo 37, ele chama os seus primeiros discípulos, um chamado eficaz, eles respondem positivamente e imediatamente o chamado dele. E aí no versículo 37, ele chama, para ir a outros lugares, povoações vizinhas, a fim de continuar pregando o evangelho, né? E, bom, depois de curas, depois de tudo isso, diz aí o capítulo 2 que ele, então, volta para Cafarnaum. É como se fosse ali a sua cidade, né? A base ali da sua missão. Ele sempre volta ali para Cafarnaum quando ele está na Galileia. Então, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, deixaram o leito em que jazia, ou melhor, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O fato de Jesus perdoar pecados, ou dizer a este homem que os pecados dele estão perdoados, é uma maneira dele manifestar que ele é Deus e ele veio para distribuir perdão de fato. E como um sinal desta verdade, ele então diz para aquele homem se levantar, tomar o seu leito e andar. Um sinal visível que mostra que ele tem autoridade, que ele tem poder, que ele não é como qualquer outro homem, mas que ele sim é Deus e veio para trazer perdão de pecados. Aí de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Levi é também chamado de Mateus. Aquele evangelho de Mateus foi escrito por este, que neste momento aqui é chamado por Jesus, e também a resposta é imediata. Ele se levanta e ele o segue. É importante a gente observar que este homem, Levi, ele está fazendo um tipo de trabalho que não era bem visto pela comunidade ali dos judeus em geral. Ele estava a serviço do Império Romano, ele era tido como um traidor da nação
de Israel. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Veja, publicanos são estes que faziam o que Levi fazia. Publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Certamente uma referência aqui a pessoas que notoriamente andavam de forma desordenada, talvez pessoas imorais sexualmente, pessoas de fama ruim, talvez beberrões, enfim, pessoas de todo tipo seguiam Jesus. E eles estavam ali com ele, dentro da casa de Levi, né? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Uma observação importante é que Jesus não está dizendo que estes fariseus, eles eram sãos e eram justos. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que aqueles que estavam à sua volta, eles se sentiam doentes, eles se reconheciam como injustos e, portanto, eles buscavam Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vim para aqueles que reconhecem a sua enfermidade espiritual, reconhecem que precisam de mim para serem perdoados e justificados. Mas para aqueles que acham que estão bons, aqueles que acham que são bons o suficiente para serem aceitos diante de Deus, não, eles não vêm até mim, eles não são a parte das minhas ovelhas. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, os discípulos de João Batista. E vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Poxa, a gente precisaria sempre de muito tempo para entender todas essas passagens. Nós estamos passando rapidamente por elas, uma leitura sequencial, mas acaba sendo uma leitura rápida também. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: os discípulos de João Batista e os fariseus, eles estavam fazendo um jejum conforme práticas e tradições antigas. E o evangelho que Jesus vem trazer não cabe nestas formas antigas. Ele não está dizendo que não deve haver jejum. O jejum é parte importante, sim, na espiritualidade cristã, mas não o jejum conforme aquela forma tradicionalista que eles estavam praticando. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: primeiramente, nesse momento em que eu estou presente com eles, não há necessidade nenhuma que eles façam jejum. Isso virá a acontecer. Eles, quando eu partir, eles virão a desenvolver essa prática, mas não com a forma e com o significado antigo, né? Não, é um novo significado, uma nova forma, talvez uma prática muito semelhante, mas com uma roupagem completamente diferente. Por quê? Aqueles homens, eles estavam jejuando certamente em função de uma esperança futura da vinda de um Messias, ok? Portanto, eles estavam jejuando dentro de
de uma ideia ainda que estava incompleta, de algo que ainda estava para ser concretizado. Mas a realidade de todas aquelas coisas estava ali presente, portanto não havia necessidade do jejum. O que aconteceria posteriormente com os seus discípulos, e essa é a nossa realidade hoje, é que o jejum se faz necessário não porque nós estamos aguardando algo a ser realizado, concretizado, mas nós o fazemos para que nós possamos quebrantar o nosso coração, nos humilhar diante da presença de Deus, para que nós possamos viver em conformidade, em santidade, de forma coerente àquilo que já foi realizado por Cristo Jesus. Pelo menos eu entendo assim o jejum. O jejum, ele gira em torno da ideia, no presente momento, ele gira em torno da ideia de que nós já temos a redenção em Cristo, nós já somos redimidos e nós devemos viver de forma santificada, de forma a refletir a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E o jejum, ele tem essa função de nos fazer experimentar essa dependência de Deus de um modo muito mais vívido e real. O jejum tem sim uma importância muito grande na espiritualidade cristã, mas não como antigamente. Por isso ele usa a ideia aqui dos odres e do vinho. Quer dizer, ele é o vinho novo que deve ser colocado em odres novos, ou seja, uma nova roupagem, uma nova forma de se fazer o jejum. Tanto é que em Mateus, no Sermão do Monte, nós vemos, olha, quando vocês jejuarem, não sai aparecendo por aí como se tivessem doentes, como se estivessem cabisbaixos e tal. Não, lava o teu rosto e sai para trabalhar, e sai para os seus afazeres, se dedica na oração também, mas não dá a entender que você não precisa disso. Por quê? Porque é algo interno, é algo que se pratica internamente diante de Deus e que não precisa nem ser conhecido pelos que estão à nossa volta, exceto, obviamente, aqueles que estão mais próximos e corriqueiramente se alimentam junto conosco, almoçam, tomam café, etc. Eles precisam saber, obviamente, que nós não vamos comer naquele dia, que estamos reservando o nosso tempo para oração, para meditação nas Escrituras e para buscar de Deus a sabedoria, direcionamento para um determinado fim, para uma determinada decisão, enfim. E sem dúvida o jejum também pode ser colocado em contextos em que nós clamamos a Deus por uma intervenção especial, algo na igreja, algo na nação, né? Mas se eu não estou enganado, os momentos no Novo Testamento em que os servos de Deus praticam jejum são de modo muito especial em função da ordenação de presbíteros, no envio de missionários. Para esses momentos especiais, o jejum se faz necessário como uma forma de consagração pessoal e também coletiva, para se investir alguém de autoridade dentro do serviço do reino de Deus. Bom, vamos continuar aqui a nossa leitura. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus. O que aconteceu aí? Bom, vamos dar sequência aqui. Eu acho que parei aí no versículo 23, 24, não é? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos... aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado
as searas e os discípulos espigas. Nossa, parece que está faltando alguma coisa aqui. Fiquei meio atordoado aqui, porque a Rebeca escorregou ali na cozinha agora. Acho que está cortando aqui o meu texto. Só um instante, vamos ver se... Peraí. Bom, vamos seguir. Desculpe mais uma vez, mais uma pausa aí. Como eu não estou fazendo as edições dos vídeos, talvez fique muito estranho essa parte, mas espero que não seja um problema aí para a gente continuar. Bom, a etapa final do capítulo 2 diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. É uma pergunta, né? Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Bom, essa não é a primeira vez que Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Essa é uma referência, sem dúvida, ao que alguns profetas puderam sinalizar no Antigo Testamento. Por exemplo, se eu não me engano aqui em Daniel, capítulo, não sei se é o capítulo 7 ou o capítulo 9, deixe-me ver aqui, se é o capítulo 7... Eu não vou conseguir lembrar aqui agora, mas aparece aqui assim, olha, capítulo 7, versículo 13. Daniel, tá? Livro de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Jesus, ele se identifica com este, que recebe o domínio, recebe glória, recebe o reino, para que todos o sirvam. Então, Jesus se identifica com este Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele tem, obviamente, autoridade sobre todas as coisas. E, inclusive, sobre a questão do sábado, né? O sábado era algo que estava em primeira ordem de necessidade aqui, de observação por parte dos judeus, né? E aqui Jesus está dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem foi criado por causa do sábado. Ou seja, o sábado ele veio para atender às necessidades do homem e não o homem para atender às necessidades do sábado. E Jesus, então, aqui em outros contextos também, em outros textos, fica muito mais claro que o sábado
ele tem plena autoridade sobre o sábado, ele tem plena autoridade para fazer o que ele quiser do sábado, né? E é o que de fato ele faz. Ele mostra que ele é o descanso prometido na observação do sábado, e ao que tudo indica, eu entendo assim, ele estabelece um novo sábado na sua ressurreição. Quando ele, no primeiro dia da semana, ele ressurge e ele aparece aos seus discípulos reunidos. Na semana seguinte, também no primeiro dia da semana, ele faz o mesmo, e assim por diante, o seu povo se reúne no dia do Senhor, que é o dia de domingo, no nosso caso, né? Chamado domingo em outras línguas, outros idiomas, outros nomes, mas no primeiro dia da semana. Portanto, aqueles homens observavam o sábado igual à questão do jejum, como algo que estaria no futuro e seria realizado. E Jesus vem e diz para eles, olha, o sábado ele tem um novo sentido. Ele não significará mais uma esperança futura, mas ele significará uma certeza de algo que foi realizado no passado, com implicações para o futuro, sim, mas algo que já foi pleno e suficientemente realizado no passado. Portanto, nós não aguardamos o descanso futuro, mas nós nos alegramos no descanso que nós já temos em Cristo Jesus. É assim que eu entendo, a grosso modo, claro, a gente não tem como aprofundar tanto aqui essas questões. Ficamos por aqui então na leitura de hoje, amanhã a gente continua. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal, ative também as notificações. Se você quiser, também deixa a sua curtida, deixe também seus comentários. Eu gosto muito de ver as pessoas participando. Quando terminou a leitura de Provérbios, eu esqueci, mas quero deixar registrado agora a minha alegria em ver cada um de vocês que todos os dias registraram um versículo, o provérbio que mais falou ao coração de vocês, ok? Talvez, se você quiser manter esse hábito, faça isso. Destaque deste capítulo 2, um versículo ou um trecho que você que chamou mais a tua atenção e que você falou mais ao teu coração, ou algo que você quer entender melhor. Enfim, deixe nos comentários tudo aquilo que você achar interessante. Uma coisa que eu gostaria de pedir é o seguinte: deixe seu comentário no YouTube, tá bom? Entra no YouTube, faça a sua inscrição, participe do canal, tem as playlists com aulas de teologia sistemática, com sermões, série de sermões também. Então, entre no canal no YouTube e participe, deixe seus comentários lá. Quando você manda qualquer mensagem no WhatsApp para mim, eu leio, mas não fica público, né? Para que as pessoas também possam participar e ver o que você registrou ali, tá bom? Bom, esse vídeo já ficou longo demais. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.